Oi, amigas! Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Tomara que sim! Hoje nosso tema é o óbolo da viúva e tem muitos ensinamentos nessa passagem, como em todo o Evangelho, claro. Esse estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13, itens 5 e 6, e também citaremos o capítulo 16 do Evangelho, item 7. Bom, primeira coisa, o que é óbolo? Né? Essa palavra que a gente não usa no nosso cotidiano. Óbolo é uma moeda antiga grega de valor insignificante. É como se fosse hoje, sei lá, uma moeda nossa de 1 centavo. Essa passagem, o óbolo da viúva, está em Marcos, capítulo 12, versículos 31 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Vamos à leitura do Evangelho. E estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio... Peraí, vamos parar aqui já para saber que lugar é esse onde Jesus estava sentado na frente. Gasofilácio era uma urna, uma caixa grande com uma abertura estreita em cima, onde os judeus depositavam as suas contribuições financeiras ao templo. E era um local público, todo mundo podia ver o que cada pessoa depositava ali. Então vamos começar de novo. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava, quer dizer, punha, colocava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, colocavam ali bastante dinheiro. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$ 1. Claro que não se trata do nosso real brasileiro aqui de 2025. Esse R$ 1 do ensinamento era um valor muito pequenininho. E convocando seus discípulos, Jesus lhes disse: Na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, quer dizer, que puseram dinheiro na urna do templo. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém esta deitou da sua mesma indigência, da sua pobreza extrema, tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Ao usar o exemplo dessa viúva, Jesus deixa claro que para Deus não importa a quantidade de dinheiro que se doe para a caridade, o que importa ao fazer uma doação é o amor, a renúncia, o sacrifício, a humildade, o desapego, o ato de colocar a necessidade dos outros acima das próprias necessidades. Tudo isso fez aquela viúva. Jesus nos diz que as aparências não são nada para Deus, que uma pessoa pode fazer uma doação imensa de algo que para ela é supérfluo, é sobra. Essa doação não envolve nenhum desprendimento dos bens terrenos e às vezes é dada por obrigação, sem nenhuma boa vontade, nenhuma alegria de ajudar. Essa doação vale alguma coisa aos olhos de Deus? Vale, mas muito pouco. Isso não significa que aqueles que têm muito para dar não possam dar bem, dar com amor, com alegria, com renúncia. Quem materialmente tem muito para dar também pode dar com sentimento, de uma maneira que Deus aprova e se alegra. Essa viúva é um exemplo de abnegação, de renúncia, de caridade. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu o que lhe faria falta, demonstrando um sentido de dever, de retidão, de amor imensos. E tem um detalhe bem importante: ela não tinha obrigação religiosa de dar nada. As viúvas pobres não tinham a obrigação
de colocar oferendas no gasofilácio, na urna do templo. Pelo contrário, a obrigação da comunidade judaica era de cuidar das viúvas pobres. Havia um grupo de assistência social chamado Shevra Kadisha, que cuidava dos enterros e das viúvas pobres. A obrigação era do templo para com essa viúva, não da viúva para com o templo. Então, além de dar tudo o que tinha para o seu sustento, além de ter dado 2 moedas que lhe fariam falta, ela deu sem que houvesse nenhuma obrigação dela dar nada. É uma oferenda que mostra total entrega à caridade na sua melhor forma. Outro exemplo que essa viúva nos dá é a humildade. Todos que ali colocavam a sua oferta sentiam orgulho ao dar boas quantidades de dinheiro para todo mundo ver, na frente de todo mundo. Mas ela se submeteu ao desprezo daqueles que consideravam sua doação ridícula de tão pouca. Essa viúva se importava com isso? Nem um pouco. Ela seguia seu sentimento de dever, seu coração, e mostrava com esse gesto também a sua humildade, sua ausência de orgulho, sua total ausência de vaidade. Aí nós ouvimos esse ensinamento de Jesus e pensamos, e agora? Nós temos de doar tudo que nós temos? É isso que Deus espera de nós? Não. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, Kardec comenta algo muito importante. Quando Jesus disse ao moço que interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deveria despojar-se, livrar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas Jesus queria mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Kardec nos esclarece que Jesus não quer que todos doem tudo que têm e se tornem necessitados da ajuda alheia, não, um peso para a sociedade, nada disso. O objetivo é ensinar que o apego aos bens materiais é um problemão para o nosso espírito, que o que realmente importa para Deus são os valores morais, os valores profundos do coração e não os valores do dinheiro e do orgulho. E há mais outro ensinamento no óbolo da viúva, muito bem colocado por Kardec no item 6 do capítulo 13, que são aquelas pessoas que estão aguardando receber uma fortuna de mão beijada para aí sim ajudarem os outros. E que até pedem aos espíritos o resultado da loteria, dizendo que o objetivo é ajudar o próximo. Olha que absurdo. Vamos ler as palavras sempre muito claras de Kardec. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser sincera da parte de alguns, mas o seria da parte de todos assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção. Pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Não adianta ficar de braços cruzados, sem fazer o bem, dizendo que está esperando ganhar um bom dinheiro para poder ajudar o próximo, né? Porque a Deus ninguém engana. Ele vê no fundo dos nossos corações os sentimentos que nós estamos tentando esconder até de nós mesmos. Ele sabe que quase sempre quem diz aguardar uma fortuna para ajudar os outros vai ajudar a si mesmo e depois o que sobrar encaminha para a caridade, se encaminhar e se sobrar.
Continua o Evangelho. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, quer dizer, de sonhos, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Bom, quem realmente quer ajudar, que use o seu raciocínio, o coração, a criatividade, a união com outras pessoas para criar e manter uma obra de caridade, seja pequenina ou grande, ou então que doe seu tempo num voluntariado, que também é uma maneira ótima de contribuir, né? Segue o Evangelho. Que dizer das pessoas, que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. E aqui tem uma chamada para o Livro dos Médiuns, que é um livro indispensável, número 294 e 295. Quem usa a mediunidade, o intercâmbio com os espíritos desencarnados e nós, para alcançar vantagens materiais, só vai alcançar decepção, mistificação, vai ser enganado, e obsessão. As nossas companhias espirituais estão sempre afinadas com as nossas intenções. São boas apenas se nossas intenções forem boas e elevadas. Continua o Evangelho. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal deve consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas quer dizer, de ajudar fartamente os pobres, mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma única pessoa no livre gozo das suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Então, existem 1000 maneiras de ajudar o próximo. O dinheiro é só uma delas. Então, o quê? Mãos à obra, mãos à obra. Mas o óbolo da viúva nos ensina ainda mais. Se, por exemplo, os nossos recursos de paciência são bem pequeninos, são 2 moedinhas de paciência, vamos doar em cada situação desafiadora as nossas 2 moedinhas de paciência. Aos olhos do mundo, aquilo pode não ser nada, mas Deus sabe o sacrifício que estamos fazendo para não devolver a palavra agressiva ou irônica, para ficarmos calados diante de uma grosseria. Deus sabe que nós estamos depositando aos seus pés toda a paciência que conseguimos ter.
É um nada comparado à paciência dos nossos anjos de guarda, por exemplo, mas por enquanto é tudo o que nós temos. E doando de nós cada moedinha de bondade, de humildade, de abnegação, de caridade que já temos, mesmo que seja ainda tão pouco que até nos dê vergonha da nossa inferioridade, mesmo assim vamos doar toda migalhinha de luz que já temos, e essa migalha se ampliará, se multiplicará aos poucos. E mesmo sendo um quase nada hoje, Deus sabe o valor de cada conquista íntima nossa, mesmo que aos olhos dos outros não valha nada. O importante é doar o máximo que temos, o máximo que podemos fazer em qualquer ponto da escala evolutiva que estivermos. Mesmo que tenhamos só 2 moedinhas no nosso coração, que elas sejam muito bem usadas com todo o amor, como o óbolo da viúva. Bom, ficamos por aqui, mandando um abraço bem apertado para todo mundo. Vamos em frente, com confiança e alegria de servir, com as nossas 2 moedinhas de virtude dentro de nós.